Daniel capítulo 2, no seu versículo 27, a palavra do Senhor diz o seguinte: Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Tu, ó rei, na tua cama subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. Só isso, irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. O texto ao qual a gente fez a leitura é Daniel, um jovem judeu que havia sido levado cativo à Babilônia após Nabucodonosor ter sitiado a sua cidade de Jerusalém. Então o exército da Babilônia levou só a nata das sociedades, vamos dizer assim, os príncipes, os formosos, os inteligentes, os conhecidos, aqueles que eram mais propensos a servir no palácio real. Então ele leva essa gente. Daniel estava no meio, não somente ele, mas como seus amigos Misael, Ananias e Azarias. Aqui, o texto ao qual a gente fez a leitura se encontra no capítulo 2, da sequência a um sonho que o rei Nabucodonosor havia tido, e a qual havia perturbado tanto que o sono fugiu dele. E ele fez chamar os astrólogos, os adivinhos, os feiticeiros, os macumbeiros, os espíritas, para poder revelar o sonho a qual ele teve e trazer também a interpretação do sonho. Mas só que quando chega diante, esses homens chegam diante do rei, o rei fala: o sonho que eu tive fugiu da mente. Aí ele queria que as pessoas falassem o sonho e dessem a interpretação. Mas só que os astrólogos vão dizer que, rei, não tem como a gente te interpretar alguma coisa se o Senhor não falar primeiro. Aí o rei vai dizer: eu acho que vocês estão querendo arrumar tempo para tentar me enganar. Se vocês ficarem metendo louco aí na linguagem popular, se vocês ficarem me enganando muito, eu vou mandar matar vocês. Então sai um decreto para que todos os sábios, para que todos aqueles viessem a ser assassinados. Aí chega essa conversa no ouvido de Daniel, e Daniel fala assim: calma aí, não mata agora não, porque eu vou orar a um Deus do céu para saber o que ele vai dizer. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai para a sua casa e faz saber o negócio aos seus amigos, e os 4 descem em oração. É bom ter companheiros de oração e que tenham um único propósito. A palavra do Senhor vai dizer então que Deus revelou esse segredo a Daniel. Deus revelou esse segredo, a qual ele vai dizer que Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. Aí esse sonho que o rei teve foi de uma estátua muito grande, que a sua cabeça era de ouro, que o seu tronco e os seus braços eram de prata, que as suas pernas eram de bronze e que os seus pés eram de barro e de ferro. Isso estava dizendo a respeito dos reinos, dos impérios que tinha naquela época. A cabeça era o império babilônico, o tronco e os braços eram o império persa, as pernas de bronze eram o império romano. O império romano, diga-se de passagem, logo as nossas pernas, a direita e a esquerda, o império romano foi extenso e ele foi dividido no ano, se não me falha a memória, 395. Uma parte ficou no ocidente, o outro ficou no ocidente. E os pés de barro e de ferro é o momento a qual a gente vive hoje. Todos esses já se passaram, só falta um. Aí o profeta Daniel vai dizer que no sonho Deus revelou que do cume de uma rocha saiu uma pedra, que mão nenhuma o cortou, e essa pedra veio direitinho nos pés daquela estátua. Irmão, escatologicamente falando, ou tipologicamente falando, essa rocha que sai desse cume do monte é Cristo. É Jesus Cristo de Nazaré, que quando ele voltar, ele vai dissipar todos esses reinos dessa terra.
Aí Daniel vai dizer que num sonho essa pequena pedra se transforma em um monte gigante. Isso quer dizer que o reinado de Jesus Cristo durará por 1000 anos. É tão famosa a dita que a gente sempre fala, que é o milênio. O milênio quer dizer que Cristo reinará com vara de ferro todas as nações durante o período de 1000 anos. E quando a palavra do Senhor se revela a Daniel, aqui o que o Senhor colocar no meu coração hoje à tarde, para trazer o consolo ao nosso coração, é que Jesus vai voltar. Você precisa tirar essa tristeza do teu coração, porque o teu Deus vai voltar. Há um Deus que vê toda a injustiça nessa terra e a opressão dessas ditaduras, desse governo, dessa política que ameaça o povo, que ameaça a fé do povo. Mas haverá um momento que Cristo virá e vai destruir tudo isso. E Ele vai reger todos esses com vara de ferro. Deixa eu dizer, aqui é a parousia, é a aparição notória e visível de Jesus Cristo, aonde qual Ele volta de sua forma visível, com seus anjos, com seus santos, a qual Ele vai vir e vai reinar lá de Jerusalém. Mas só que há um outro momento, irmãos, e a qual aonde a gente deve preparar no nosso coração, que é o arrebatamento da igreja. Antes de Cristo vir na sua forma corpórea, antes disso Ele vai arrebatar a sua igreja. E a qual onde a gente diz que Cristo voltará 2 vezes. O arrebatamento da igreja é a primeira fase da sua volta, onde Ele volta somente para os seus. E na sua segunda fase é a sua fase corpórea, onde Ele se revela, trazendo todos os seus com Ele, a qual a igreja virá com Ele também. O que o Senhor colocar no meu coração é: fala para o meu povo alegrar o coração dele com a minha volta e não com as suas preocupações vãs. Porque muitas das vezes a gente fica se preocupado, achando que não vai acontecer. Muitas das vezes a aflição, a tribulação, a dificuldade, a dívida, ou porque simplesmente as promessas de Deus ainda não se cumpriu na nossa vida. Isso acaba entristecendo, enfraquecendo e sufocando a nossa fé e a nossa esperança. Mas só que a gente tem que ter em mente que há uma promessa que se sobressai a todas essas, que essa esperança deveria ser o motivo da gente vir todos os dias para o culto e dar glória a Deus, e não vir somente ao culto para receber vitória, mas sim se rasgar diante do Senhor, porque há uma promessa para mim e para você, que a gente não sofrerá o dano desse mal. Há o período de tribulação, que você for ler o profeta Daniel, é um período de 7 anos, que é dividido em 3 anos e meio, a primeira parte, e 3 anos e meio, a segunda parte. Esses 3 anos e meio desse período da tribulação, vai ser um período onde o povo vai experimentar a ira de Deus. Na segunda parte vai ser algo que nunca houve, não há e nunca haverá dias iguais. Mas deixa eu dizer algo, para consolar o teu coração: a gente não sofrerá esses momentos, a não ser que a gente fique e ande em fidelidade com o Senhor. Mas se a gente anda em obediência e em santidade e debaixo da direção do Senhor, a gente não experimentará esse momento de tribulação na terra. Rodrigo, fala para o meu povo que eu vou voltar e eu vou arrebatar a minha igreja para mim. Já sumiu essas pregações dos nossos púlpitos, do arrebatamento da igreja, do arrebatamento da noiva do Senhor. Hoje em dia só é pregado prosperidade, e a gente acaba caindo nisso e sufocando o nosso coração com vãs promessas. E quando se é falado do arrebatamento da igreja, a gente já não se alegra mais, a gente já não dá mais glória a Deus, sendo que esse é o motivo para a gente se alegrar diante do Senhor, que a igreja será arrebatada, que o seu noivo vai buscar a sua noiva, e que ele vem buscar uma noiva lavada, remida no sangue do Cordeiro. Que hoje em dia você mude as prioridades do teu coração, que você não busque o ouro e a prata dessa terra, mas que você busque a santificação no Senhor, para que quando ao toque da trombeta tocar,
a gente possamos escutar e ser arrebatado juntamente com os nossos irmãos em Cristo Jesus que morreram por amor ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que de modo nenhum nós precederemos aos que dormem, mas antes eles ressuscitarão primeiro e teremos seus corpos transformados, e nós, o que ficarmos vivos em como um abrir e piscar de olhos, seremos transformados e seremos juntamente com ele arrebatados ao encontro do noivo nos ares. E lá naquele momento a igreja vai desfrutar de uma comunhão eterna, a qual a gente nunca mais sofrerá a perca dessa comunhão. Mas enquanto isso na terra, a terra vai sofrer a tribulação. Mas graças a Deus que o arrebatamento é por causa da graça e do amor dele. Porque se fosse depender da gente, a gente ficaria aqui. O motivo de Deus arrebatar a sua igreja é por graça. Não é porque a gente não merece. É por graça. Ele arrebatará a sua noiva. Então a partir de hoje, aceite a vontade dele que é boa e perfeita é a vontade. Ele não quer encher o nosso coração com ouro dessa terra, mas ele quer que a gente passe uma eternidade com ele desfrutando. E para encerrar, vou te falar duas coisas que vai acontecer lá. A igreja passará pelo tribunal de Cristo, onde teremos as nossas obras provadas pelo fogo. E se elas forem aprovadas, receberemos galardão. E se não forem aprovadas, ela sofrerá o dano do fogo. Mas fique em paz, esse tribunal não é para perca da salvação, é só para recompensa. E logo após esse período, eu e você, o irmão do lado, que está aí do seu lado, vai entrar nas bordas do Cordeiro, aonde Cristo vai nos servir, e aonde a gente vai ter a oportunidade de se assentar na mesa com Abraão, com Jaque, com Jacó, com Paulo, com Silas, com Barnabé, com Mateus, com João, com Marcos, com Pedro, com todos aqueles que foram fiéis ao Senhor. Isso é motivo de você se alegrar. Há uma mesa preparada no céu para a gente chegar lá e a gente desfrutar da comunhão do Senhor. Fique com essa palavra em nome de Jesus e guarda no teu coração. Jesus em breve vem te buscar. Se prepara, igreja.